Olá, bem-vindos ao programa Vamos Conversar. E esta semana nós vamos conversar sobre atrativos para impulsionar regiões de Santa Catarina. É muito mais do que isso. Um projeto que é desenvolvido pela UFSC, pela Universidade Federal e também pela Universidade Estadual, a UDESC, Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina, que busca impulsionar exatamente isso, o desenvolvimento territorial. Eu estou aqui com os dois professores, Valério Alessio Turnes, professor do Centro de Ciências de Administração e Ciências Socioeconômicas da Universidade do Estado de Santa Catarina, da ESAG-UDESC, seja bem-vindo, e também com o professor Ademir Antônio Gazella, que é agrônomo formado pela UFSC, mestre em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, Federal Rural, doutor em Ciência do Homem e da Sociedade, é professor de Desenvolvimento Rural na Universidade Federal de Santa Catarina e da pós-graduação de Agroecossistemas. Olha que interessante. Tá? E integra a equipe do Laboratório de Estudos de Multifuncionalidade Agrícola e Território. Eles estão envolvidos num projeto tão interessante que transcende Santa Catarina. É baseado num modelo francês, né, professores? Me diga uma coisa, o que é exatamente esta questão dos atrativos regionais, desta forma de buscar o desenvolvimento regional, pegando Santa Catarina como exemplo? Olá, Roberto, Valério, prazer enorme estar aqui conversando com vocês sobre esse tema de pesquisa que já desde 2018 que nós estamos trabalhando em forma de redes, né? E eu começaria dizendo, Roberto, que o tema geral nosso de pesquisa é o desenvolvimento territorial sustentável, mas nós adotamos um recurso teórico-metodológico que é o denominado Cesta de Bens e Serviços Territoriais, né? É uma forma mais, vamos dizer assim, prática de operacionalizar tanto a pesquisa quanto ações de desenvolvimento que são feitas por inúmeras organizações que atuam, no nosso caso, no meio rural, né? As nossas pesquisas priorizam os territórios com características rurais. Qual é o propósito? O propósito é identificar ações que já estão em curso de valorização de produtos e serviços territoriais de qualidade, mas também as potencialidades, aquilo que ainda não está sendo valorizado ou que está sendo valorizado, mas ainda de forma muito incipiente, né? Eu costumo dizer, quando sou convidado para dar palestra para organizações de agricultores familiares, sindicatos, cooperativas, né, de que não é nada que já não esteja, de alguma forma, acontecendo nos territórios, né? Nós temos já 30, 40 anos aí de ações no meio rural brasileiro, e Santa Catarina em especial, né, que é procurar formas, né, de produzir diferente, de valorizar a tradição, a cultura, a história, né? E que de pequenas experiências hoje já se tem experiências muitas vezes já reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, né? Então, o nosso esforço é identificar essas ações e procurar aprofundar o conhecimento dessas iniciativas, principalmente construindo inter-relações entre elas, parcerias entre elas, né? Então, a grosso modo, esse é o, digamos assim, o arcabouço desse projeto de pesquisa. Só para a gente ter uma noção do nível onde a gente está aqui, o professor Valério trabalhou como oficial de Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ou seja, tem uma experiência muito maior nessa área, mas os dois são parceiros de longa data, até fizeram graduação juntos, né? Então, isso já significa que a coisa vai longe. Me diga uma coisa, professor Valério. O senhor estava me dizendo que um dos objetivos claros e imediatos é preservar essa questão cultural também dos ambientes, que é algo que, notoriamente, por conta até da tecnologia e de ferramentas tecnológicas,
acaba sendo ignorada em alguns ambientes, até no ambiente rural. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, senhores telespectadores. Eu acho que esse tema que a gente vai conversar hoje, ele vai ao encontro disso que você colocou, mas não só. O que a gente chama de cesta de bens é mais ou menos uma metáfora, e a gente pode imaginar que é uma cesta onde a gente reúne um conjunto de recursos de um determinado território, que vão se identificar com um determinado território. Isso vai dar origem a uma cesta que vai ser promovida pelo próprio território e vai ser reconhecida fora do território como algo que lhe pertence. Até imaterialmente. Os produtos que vão nessa cesta pode ser uma abóbora, um chuchu, um ovo, um salame, mas pode ser uma paisagem de uma montanha, pode ser uma dança típica, pode ser uma história, pode ser uma condição climática como a neve. Então tudo isso se junta, soma e incorpora, a gente fala em ativação, ele incorpora valor a um determinado recurso. Mas antes disso eu gostaria de, seguindo essa linha do professor Ademir, de levantar uma das questões que animam os trabalhos que a gente faz, que é a resposta a uma pergunta. Nós trabalhamos no âmbito da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, do meio rural mais empobrecido, exatamente com a agricultura de subsistência, com muitas vezes. Os assentamentos de reforma agrária, exatamente com o sentido de tentar viabilizá-los. Se você conhece um município pequeno, você vai ver que as condições os desafios para o futuro para aquele município são imensos. E eu sempre começo fazendo uma pergunta: qual é o futuro para esse município aqui no mundo globalizado? No mundo da tecnologia, da informação, o que vai sobrar para um jovem que mal tem o ensino médio? Então, daqui a 30 anos, eles desapareceram, vão ser excluídos. Então, a cesta de bens para nós é uma estratégia, é uma entre outras estratégias de viabilizar esse tipo de público, esse tipo de território. Então, a importância dele é muito maior do que gerar dinheiro, gerar produto, é servir como um caminho para a gente promover desenvolvimento para lugares que não têm esse caminho e nem vão ter se a sociedade não se voltar para eles. Até porque nós temos uma realidade baseada até em índices de desenvolvimento humano, que muitos destes territórios, chamados de municípios, vamos chamar assim, desses perímetros, desses territórios, estão desaparecendo porque a população está diminuindo e o êxodo rural está fazendo com que as cidades fiquem menores. Já há casos em Santa Catarina de estudos, ainda que acadêmicos, de que determinadas cidades tinham que voltar à origem e fazerem uma fusão, deixarem de ser municípios por conta dessa dificuldade de gestão socioeconômica. Vocês atacam esse problema também, professor Ademir? De certa forma, sim, porque, veja, a Constituição de 88, ela adotou como orientação de descentralização do Estado brasileiro a municipalização das políticas públicas, que foi uma opção dos parlamentares da época, né, de descentralizar o Estado. Foi errado? Não foi errado. Nós temos inúmeras ações feitas por municípios, a partir dos municípios que são exemplares. Agora, cerca de 80% dos municípios brasileiros, um pouco mais de 80%, são municípios com menos de 50 mil habitantes. São municípios que nós chamamos de municípios rurais, né? E é muito difícil, isso que o Valério estava colocando, muito difícil que o município individualmente encontre soluções para todos os seus problemas, né, que afetam a população, né? Então, o enfoque territorial, que é essa ação intermunicipal, né, são vários municípios com características econômicas, sociais, culturais semelhantes, que podem pensar em ações, em projetos que atendam os vários municípios e não necessariamente um de forma individual, né? Então, o enfoque territorial tem essa característica, né, de promover essa parceria, promover essa intermunicipalidade, né? Então ele é regional, ele tem um caráter regional. Tem um caráter regional. Por que nós não chamamos de regional e chamamos de territorial? Porque territorial, do ponto de vista conceitual, ele dá mais poder, força para a população do território, né? São ações feitas a partir
dos atores do território. Já uma política regional, ela não necessariamente envolve a população local, ela pode ser definida em instâncias de Brasília, de outras esferas, né? E a população local é, de certa forma, passiva nesses processos, né? A ideia do desenvolvimento territorial é o contrário, né? Que os atores, os habitantes, os moradores desse conjunto de municípios, eles sejam o protagonista é uma mudança de lógica de pensamento do desenvolvimento. A gente consegue dimensionar, professor Valério, os resultados nessas áreas que vocês já atuam e que já têm um trabalho, portanto, concluído para ser mostrado para a sociedade? Em termos de valores monetários, a gente ainda não chegou nesse ponto de quantificar. O que a gente sabe é que Santa Catarina é um dos estados, pensando agora nas estratégias, né? Onde esse conceito de território ele se fortalece, ele é muito forte, se a gente se compara com outros estados brasileiros. Nessa mesma perspectiva, a gente pode falar das indicações geográficas, que são os produtos que recebem um certificado provando que ele pertence àquele lugar e que só ele é dono daquele lugar, só ele pode ser referenciado daquele origem, lugar. Né? Que são as indicações geográficas, que pode ser de dois tipos. Então, em Santa Catarina, a gente tem indicações geográficas no pinhão, o professor Ademir que me ajuda, na uva-guete. Pinhão ainda não está em discussão, né? Na erva-mate. Uva-guete, erva-mate. Banana de corupá. Mel de melato de Bracatinga. Mel de melato de Bracatinga. Erva-mate deve ser daquela região de Canoinhas, lá, Planalto Norte. Pega um pouco do Paraná também, eu acho. Né? Paraná tem outra indicação, não é a mesma, são duas indicações. Então, os gaúchos não ficam com ciúmes de Santa Catarina, que a melhor erva-mate do Brasil é produzida aqui. Santa Catarina sempre foi o maior produtor de... Nós vamos ficar com ciúme, quem sabe, pela primeira indicação geográfica do pinhão, que não vai ser catarinense, nem gaúcho, nem do Paraná, vai ser de São Paulo. Então, assim, tem esse efeito, né, de competição em torno das IGs, que não é ruim, né, porque isso promove que os outros estados busquem também a criar as suas próprias... Vamos lá, eu gostei dessa indicação. O que tem mais de produto aí, professor? Tem a banana de corupá, tem o mel de melato, o mel de melato é um mel, entre aspas, que é retirado do caule da bracatinga, que é sintetizado por um insetozinho. Sim. Então, assim, é um produto muito especial. Já tive o prazer de... Muito especial. Qualquer tentativa que se busca, conquistando essas indicações, mostrar para o mundo que eu sou único. Quer comprar mel de melato da Bracatinga? O melhor que tem no mundo, porque é o padrão de referência, é o da Serra Catarinense, o do Planalto Catarinense. Quer vinho de altitude? É um vinho que é produzido só é produzido nessa condição aqui e essa região só existe em Santa Catarina, na região de São Joaquim. Então, num mundo globalizado, onde a gente tem um mercado que tem tudo para oferecer, a gente lá no meio a gente está piscando assim, ó, tem tudo para oferecer, mas eu sou único. Tem uma diferenciação por conta da qualidade do produto, pela excelência do produto que eu falo, vou usar a palavra, que você usa muito excelência em tecnologia, mas daquela coisa. A gente tem uma origem rural, né? Eu sou só a segunda geração que mora na cidade. Sou neto de agricultor, com muita honra, embora também fosse agropecuarista, mas agricultor. E o meu pai foi a primeira geração que morou na cidade. Então, essa é a origem. E eu nasci no Rio de Janeiro, nasci em Santa Catarina. Então, isso a gente tem que botar na cabeça que os nossos vínculos com a terra são históricos. Com essa coisa de história. São históricos e se a gente quiser preservá-los, a gente tem que investir nessas novas estratégias, nessas estratégias diferenciadas. A grande estratégia da grande indústria, do grande banco, não serve para Santa Rosa de Lima, que tem 2.000 habitantes, que é um município rural, agrícola. Mas Santa Rosa de Lima, ela se descobriu. Ela é a capital catarinense da agroecologia, ela é a capital brasileira do mel de Melopônias, da abelha sem ferrão. Tem famílias que fazem turismo, agroturismo. Isso aí eu queria colocar. O senhor tocou num ponto. Me permite, antes de mudar de assunto, fica à vontade. Roberto, eu gostaria de chamar a atenção para esse vínculo, né, da valorização de produtos territoriais às indicações geográficas.
Isso é positivo, sem sombra de dúvida, é uma forma bastante avançada de certificar esse produto como sendo diferenciado e tendo vínculo com o território, mas na abordagem da cesta de bens e serviços territoriais, pelo menos os esforços de pesquisa e de formação de agentes de desenvolvimento que nós estamos fazendo, a gente procura não jogar todas as fichas nas indicações geográficas, porque existe outras formas de valorização de produto que o consumidor brasileiro está mais familiarizado do que as indicações geográficas. As IGs é uma produção, foi pensada, né, no hemisfério norte, a Europa Ocidental que tem essa tradição com, né, Portugal, França, Espanha, França, Itália, etc. Né? E lá o consumidor, quando chega no supermercado e vai comprar um produto, ele identifica o selo de indicação geográfica. Né? Aqui nós não temos isso, nós temos ainda um longo caminho a ser trilhado para esse reconhecimento pelo consumidor. Né? Então, eu e o Valério, mas também outros colegas de pesquisa, depois a gente poderia até enumerar as instituições que participam desse grupo de pesquisa, nós temos trabalhado com outras marcas, né? Por exemplo, as marcas coletivas, né? Que são experiências belíssimas, que tem já criadas, aqui em Santa Catarina tem várias marcas, né? E que beneficiam um número expressivo, por exemplo, de agroindústrias familiares, de pequenos empreendimentos. Eu só ia fazer um adendo aqui, pegar um exemplo. Me lembro de coisa de quase 4 décadas, quando famílias da Serra Catarinense tinham o patrimônio, tinham lá uma pequena propriedade, uma fazendinha, uma área, embora que na Serra Catarinense nada é pequeno, né? Tudo é gigantesco e longe. Eles começaram a pensar, né, justamente nessa questão do turismo rural. Vamos transformar numa pousada, vamos trazer a pessoa da cidade para viver a nossa realidade de campo. Isso também entra nessa questão dos territórios, né? Sim. Eu sempre foco na estratégia. Estou vendo o mundo globalizado lá na frente, que estratégias que eu posso utilizar. Cesta de bens é abordagem territorial é outra, agroturismo é outra, certificação de qualidade de produtos é outra. Então, nós temos um rol de possibilidades de estratégias. Uhum. O agroturismo, o turismo no meio rural, ele tem várias classificações. Sim. Tem desde o turismo do hotel, que ele está no meio rural, mas ele é um hotel, até a casa do agricultor, que tem um quarto vazio, sim, que ele organiza para receber turistas. Então, são infraestruturas diferentes, são princípios diferentes. E também para levar o turista viver uma situação completamente diferente. E tem o Airbnb no meio rural também. Sim, tem o Airbnb no meio rural. Eu fiquei impressionado uma vez com isso, é muito interessante. Esse trabalho aqui que os professores estão atuando há algum tempo, ele tem vários braços, envolve diferentes instituições e até universidades, inclusive fora do Brasil. E um pouco do resultado desse trabalho esteve à mostra em Florianópolis, em novembro, durante o 9º Workshop Catarinense de Indicações Geográficas e a 10ª Mostra de Produtos Tradicionais, justamente que buscam valorizar essa produção local e a gastronomia de identidade territorial. A gente fica com vontade de experimentar só de ver. As imagens estão sendo mostradas aí para o nosso telespectador. E aí eu me lembro de um debate que foi bastante entusiástico, que foi a questão do queijo da Serra. Houve até uma briga com grandes oligopólios, grandes empresas que não queriam admitir que tivesse uma concorrência. Não, mas é uma coisa natural. Existe essa pressão também, em algum momento vai existir essa pressão? Não, estão dando desenvolvimento para isso aí, mas a gente tem um produto industrializado de melhor qualidade ou não chega a esse nível? Aí nós entramos numa seara bastante... que tem uma discussão já de longa data, né? Especialmente quando nós pensamos nas agroindústrias familiares, né? Tem todo um aparato legal, sanitário, que precisa ser respeitado e que muitas vezes as exigências que são impostas a um pequeno agricultor são as mesmas utilizadas para os grandes empreendimentos. Questão, né, de saúde pública. Exatamente, né? Mas que poderiam ser abrandadas, né?
desde que esses pequenos agricultores adotem, como têm adotado, né, em inúmeros casos, boas práticas, né, de manuseio de produtos. Seria uma questão de preservar a atividade do agricultor, que é mais rústica, pela quantidade, pelo tamanho da produção dele, que não pode ser comparado com uma grande indústria, né? Acho que são várias questões, né? Vamos pegar, você mencionou o queijo artesanal serrano, né? O queijo artesanal é uma indicação geográfica e uma das exigências que seja um queijo feito a partir de leite cru, né? E isso suscita, do ponto de vista sanitário, uma série de cuidados que corretamente precisam ser respeitados, né? A grande indústria tem dificuldade de fazer essa produção em grande escala utilizando leite cru. Agora, já numa pequena unidade, com todos os cuidados, né, e adaptações necessárias, é possível, inclusive, na cozinha residencial, né, assegurando que o consumidor tenha um produto garantido, né, e que preserve a tradição de ser feito daquele jeito e não a partir de leite pasteurizado. Eu tinha uma questão que eu queria complementar em relação ao que o Valério já falou sobre essa dificuldade que nós temos enquanto pesquisadores, mas também quem atua com o desenvolvimento territorial, que é mensurar o que essas pequenas iniciativas geram de renda, né? E aí a nossa mensagem que a gente passa é dizer o seguinte: a dificuldade de calcular essa renda não significa que ela não exista, né? E às vezes a gente subestima o volume dessa renda subterrânea, essa renda que é feita nos pequenos espaços de comercialização de venda, né? Mas se nós tivéssemos um método desenvolvido que conseguisse contabilizar tudo isso, a gente vai ver que nos pequenos municípios rurais essa renda ela não é tão menor como se fala, se pensa, né? E aí entraria, para dar fazer uma transição entre quem tem a pequena propriedade, um pequeno município, o pessoal que faz feiras nas cidades maiores, que vem de Antônio, aqui na Grande Florianópolis, vem de Antônio Carlos, vem de outras cidades, que são verdadeiros bolsões agrícolas, né? Eles fazem esse trabalho, né? Acabam sendo essa questão esse, entre aspas, patrimônio territorial, né? Sem dúvida. No sul do Brasil, o produto colonial, né, tem um valor imaterial muito forte, né? Basta a gente prestar atenção aqui na Grande Florianópolis, seguido tem carros andando anunciando produtos coloniais, né? Então, o apelo ao colonial, né, está ligado a todo o processo de ocupação do nosso estado, né? E as feiras têm muito disso, né? Essa participação direta do produtor, embora nem todos sejam produtores, as feiras têm os intermediários também, mas são atores que cumprem um papel importante nesse processo de encurtar o circuito de comercialização, né? E ali está sendo vendido não só o produto em si, mas está sendo vendido parte do território, né? A renda de qualidade territorial, ela tem essa característica, né? O produto tem qualidade, mas eu não estou vendendo só a qualidade do produto, eu estou vendendo também o território, né? Esse produto vem do território X ou do município Y, né? E que é reconhecido como um produto de qualidade pelos consumidores. Dentro desse... Pois não. Em relação a isso, acho que um detalhe que é importante também é que não é só renda, não é só dinheiro. Quando a gente fala em desenvolvimento, eu estou falando de outras coisas. Estou falando de um meio rural populado, populoso, não vazio. Estou falando de escolas no meio rural que funcionam, que tenham alunos para abrir as portas. Eu tenho falando de maneiras de atender as necessidades dos jovens, de acesso à internet, à arte, à cultura. Isso é tudo para preservar aquela presença do homem no campo, né? Que cada vez não faz isso sem família, sem trabalhador. Então, quando a gente fala, vou comprar 1 quilo de arroz orgânico, eu estou comprando arroz orgânico, provavelmente estou comprando arroz orgânico produzido por uma família de agricultores que vai ficar lá, que não vem para a cidade, que bota o seu filho para estudar numa escola boa lá. O jovem vê aquilo e começa a se interessar por aquela vida. Então, quando a gente faz essa discussão, nós tem que alargar. Porque senão vai fazer a renda é pequena. Mas, se houver uma renda, ou mesmo se não houver,
mas ela contribuir, a estratégia contribuir para esses outros fatores, então a gente está no lucro. Dentro desse contexto, eu acabei de falar desse workshop que aconteceu em Florianópolis, também uma mostra sobre indicações geográficas, e a professora Paola Rebolar, da Universidade Federal de Santa Catarina, atuou muito fortemente nesse trabalho e ela ministrou uma oficina sobre a valorização de produtos locais. E também falou sobre essa questão de tornar as regiões mais conhecidas. Vamos dar uma olhadinha no que ela falou. Os territórios rurais do nosso país, especialmente aqui em Santa Catarina, eles são todos muito diversos, muito variados. A gente tem paisagens únicas, clima único, sistemas alimentares específicos que têm a ver com a colonização. E esse conjunto de coisas, né, história, cultura, alimento, tudo isso traz uma possibilidade de desenvolvimento diferenciada. Quando a gente usa o enfoque da cesta de bens e serviços territoriais como estratégia de desenvolvimento para esses territórios, a gente busca articular esses produtos e os serviços que estão atrelados a eles, como o turismo, por exemplo, de forma coordenada. E para coordenar isso tudo, a gente precisa da ação coletiva. Então, nos últimos anos, a gente vem desenvolvendo métodos para mobilizar as comunidades rurais, os extensionistas, os agentes públicos, no entorno dessa valorização desses produtos locais. E essas metodologias que a gente veio desenvolvendo, elas são todas participativas, implica nas pessoas participarem e dizerem o que pensam, o que sentem, como veem os produtos dos seus territórios, para que quem vem de fora, quem vai consumir esse produto, esse serviço, também consiga ver o que ele tem de especial. Professor Valério, o senhor tem uma história dentro dessa questão rural, assim como o professor Ademir, mas vocês também começam a ver, não nessa questão da geográfica, que é objeto do estudo de vocês, tem a questão também socioeconômica, né? Vocês têm falado que não dá para quantificar ainda a renda, e o problema social do homem do campo, de quem vive no campo, ele é cada vez mais grave num país que aparentemente só pensa na área rural para a grande produção agrícola e esquece que a agricultura familiar é a grande base de tudo isso que nós temos no Brasil, um campeão mundial de produção de alimentos. Uma informação que é meio estarrecedora é de que Santa Catarina é um dos campeões brasileiros de êxodo rural. Eu fiz um estudo, um levantamento alguns anos atrás, e eu fiz um desenho, um mapa de Santa Catarina. Esse mapa ele tinha 3 cores. O litoral verde, o centro do estado amarelo e todo o oeste, extremo oeste vermelho. O que eram essas cores? Vermelho, êxodo rural, perdia população, os municípios perdem população. O amarelo, perdem população, mas ainda o ganho, os nascimentos dão conta de crescer a população. E o verde no litoral, todos, não tinha nenhum município que tinha perda de população. Se a gente animasse esse mapa, a gente ia ver o êxodo rural assim. A litoralização é um problema mundial, né? Mas nós aqui vivemos isso com o impacto de Santa Catarina, a gente ainda não vivenciou ele, porque o desenvolvimento do litoral ainda tem permitido a gente sobreviver bem. Mas daqui a pouco estagna também. Uhum. E a gente também tem que dotar de infraestrutura. Fala-se tanto na questão de ferrovias, para ligar a produção rural aos portos, fala a questão, como o senhor levantou com muita propriedade, de trazer a escola com qualidade, o acesso à tecnologia para as pessoas do campo, e vocês não sabem o que é isso. Nós estamos vivenciando agora em Santa Catarina a questão de ligações elétricas trifásicas. Aí, olha, é um anacronismo sem tamanho, porque nós vivíamos num estado que tem essência de produção rural, sem condições de a pessoa ampliar a produção na propriedade dela, porque caía a energia. As escolas não podiam ter ar-condicionado porque caía o disjuntor. Um absurdo isso, né? Então, agora que nós estamos vivendo essa fase, né? Me diga uma coisa, eu estou com uma dúvida aqui, eu já provei, é muito bom, esse mel de flores do Canudo de Pito. Quem é que é o especialista aí? Tem até imagem aí, a gente está mostrando as imagens. Esse eu não conheço. Eu também não tenho conhecimento específico sobre esse tipo de... É que ele é um candidato. Agora eu vou trazer para vocês. Candidato Fiz uma pegadinha.
Exatamente, a ter uma indicação geográfica. E ele é bastante interessante, então mostra que tem um caminho ainda, né? A gente estava discutindo a questão do pinhão aí, que pode não ficar nem com Santa Catarina, pode ter outra coisa. Há outros produtos no estado. Recentemente a linguiça Blumenau ganhou esse selo de certificação de origem, né? E não tem problema de ter duas indicações geográficas para o mesmo produto. Pode? Pode. A erva mate tem uma indicação geográfica do Paraná e uma indicação geográfica de Santa Catarina. A ideia era ser única, mas não... Atenção, gaúchos. Atenção, gaúchos. Então, isso não é o problema, até gera uma competição salutar aí, né? O caso da banana de Corupá também tem discussões com municípios vizinhos também, produtores de banana que têm interesse de criar sua própria IG. Eu acho que isso é uma competição que não é de toda ruim, né? Mas eu queria voltar à ideia, né? E novamente repito, né? Indicações geográficas é uma ação muito positiva, mas tem outras, né? E as marcas coletivas merecem ser bastante tratada com carinho, especialmente pelos consórcios públicos intermunicipais, que tem vários também em Santa Catarina, né? Nós temos o exemplo de um consórcio público aqui da Serra Catarinense, o Cisama, né? Que gerencia a marca Sabor Serrano. E tem cerca de 70, 80 pequenas agroindústrias familiares da Serra Catarinense, e aí você não está trabalhando com um produto, são agroindústrias familiares diversificadas, né, que utilizam essa marca. A marca permite, né, que eles entrem no mercado formal, possam vender no supermercado, possam se vender na feira, etc., né? Então você tem nessa iniciativa de uma marca coletiva uma ação do poder público, nesse caso via consórcio público, né? E também de organizações territoriais que incentivam os agricultores que transformam a produção, que tem uma pequena agroindústria, a utilizar a marca. Então, às vezes essa fase de utilizar a marca propicia que depois aqueles que lograram sucesso tenham a sua própria marca, galguem outros voos, digamos assim, né? Mas esse trabalho de base, né, foi feito por um trabalho coletivo, né, que envolveu várias organizações. Nós ouvimos a professora Ivonete Ramos, da UDESC, sua colega, sobre a questão que ela fala da ideia de renda extra. E ela tem muito cuidado com isso, que é uma renda extra, mas que tem outros aspectos que vocês já citaram ao longo do programa, que ajudam a agregar ao produto. Vamos ver o que disse a professora Ivonete Ramos. A renda de qualidade territorial, ela é um valor extra que se agrega ao produto, tendo em vista elementos que estão especificamente em determinadas regiões. Por exemplo, o saber fazer das famílias, a tradição, o ambiente, a questão das relações locais. Então, são elementos que trazem consigo um elo territorial e que vai dar um valor extra para determinado produto. Vou dar um exemplo. Nós temos pesquisas que indicam que o queijo serrano, produzido em Bom Jardim da Serra, ele tem uma margem líquida de aproximadamente R$ 17,00, que é a diferença entre o preço unitário e o custo unitário, enquanto o mesmo queijo produzido em outras regiões ali próximas, inclusive, a margem líquida é de R$ 2,00. E aí, pesquisando melhor esse queijo de uma agroindústria específica, nós percebemos que ele tem elementos valorizados, que são o saber fazer, a tradição, as relações locais, que são os já citados. Então, agora nós precisamos dar um salto de qualidade, que é mostrar para as outras regiões também o quanto eles poderiam agregar de valor ao seu produto a partir desse movimento de valorização territorial. Bom, o senhor disse que esse trabalho começou em 2018, é isso, professor? Então já temos aí uma estrada de 8 anos, praticamente, né? Chegando agora em 2026. Dá para dizer qual é o futuro do programa? Sim, a nossa expectativa é que a gente consiga transformar essa noção, essa ideia de cesta de bens e serviços territoriais em algo
útil, né, para quem faz desenvolvimento, quem promove o desenvolvimento, né, seja utilizada para uma cooperativa, seja utilizada para um consórcio público, né, que comecem a perceber que no território onde eles atuam tem um conjunto de produtos e serviços de qualidade e tem aquilo que o Valério falou, que é o cenário da cesta, né? A paisagem, a montanha, a o neve. Ambiente, né? O ambiente, né? A gente está falando de sustentabilidade, né? O ambiente, né? E esse cenário ele não pode ser negligenciado, né? Porque hoje nós estávamos falando de êxodo rural, mas, por outro lado, nós temos um turismo rural cada vez mais, e a pandemia levou a um crescimento enorme desse tipo de turismo, né? Então, colocar na cesta o cenário é extremamente importante. Então, a nossa ideia é que o nosso projeto não fique, por isso que a gente utiliza a expressão que é a metodologia que nós utilizamos é pesquisação ou pesquisa participativa. Nós damos muita prioridade assim, nas discussões nos territórios, formação de agentes de desenvolvimento territorial para que se apropriem dessa ideia, né, dessa noção, né? Então, nós estamos com a expectativa de continuar a pesquisa aqui em Santa Catarina. Atualmente estamos encerrando um projeto com financiamento da FAPESC. É um projeto que faz parte de uma iniciativa chamada Iniciativa Amazonas. Então, nós temos conseguimos levar a ideia da cesta de bens para outros estados do norte. Pará e Maranhão são parceiros nessa nossa pesquisa. E temos vários ex-alunos nossos de pós-graduação, né, que hoje atuam em diversas outras instituições e que também estão, de alguma forma, adotando o enfoque, realizando pesquisa nas suas universidades. Então, nossa perspectiva é positiva, né, de que isso... Eu, atualmente, estou tendo uma atuação junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar na política territorial e, na medida do possível, também estou incorporando o tema da cesta de bens e serviços territoriais na retomada dessa política, né? Isso é sinal de que o projeto é um projeto de sucesso. Esperamos que sim. Professor Valério, eu queria lhe perguntar uma coisa. O que mais impressionou desde o início de trabalho, quando vocês identificam que determinada região, determinado grupo, determinado agrupamento humano ali, começou a perceber o valor que tinha empregado na sua propriedade, no seu território de origem, muitos são dali mesmo, cresceram ali, nunca saíram, a partir desse trabalho que vocês têm feito com essa identificação de possibilidades, não só econômicas, mas também de crescimento como um todo, sustentável. Acho que, enquanto pesquisadores, professor da universidade, eu, pelo menos, me coloco 2 desafios hoje, né? Um desafio é vender essa ideia, discutir o máximo possível junto ao poder público, junto à iniciativa privada, essa teoria, essa abordagem, que nós temos que valorizar aquilo que nós temos que dar identidade, construir pertencimento, para que globalmente a gente consiga sobreviver. Então, acho que esse é um grande desafio. E o outro desafio, que não é menor, é fazer com que os próprios cidadãos protagonistas, no nosso caso os agricultores, eles se adonem desse tipo de discurso. Esse final de semana eu estava conversando com algumas pessoas. Por que tu não vem ajudar a gente aqui? Senhora, cara, eu não vou porque ajudar vocês aqui significa marcar minha agenda para os próximos 30 anos. Porque as mudanças, elas são muito lentas, são graduais. Então, levaria uma geração inteira para mudar. Leva tempo, acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins. Então, a partir do momento, voltando à tua questão, a partir do momento que essas pessoas elas começam a descobrir isso, eu me dou por satisfeito, assim, eu fico feliz. Eu vou me atrever agora a entrar num outro campo, e aproveitando que vocês têm esse trabalho com a figura da identidade rural, que é muito forte na nossa formação como nação, como Estado também. Professor Valério, a gente fala em aquecimento global, problemas climáticos, que, enfim, são aqueles que trazem mais transtornos para o produtor rural, seja a escala do trabalho dele que for. Nós estamos preparados para imaginar que
também essa conscientização dos territórios pode melhorar, já que a gente está falando de sustentabilidade também, a vida dessas pessoas, né, a pequena propriedade? É uma discussão cotidiana. Acho que os agricultores já se deram conta de que os problemas que vêm acontecendo, eles não são os mesmos, eles são semelhantes, mas eles têm outro grau, outra intensidade, outra frequência, e que é o futuro dele que está em jogo. Sim. Então nós trabalhamos com uma série de grupos de agricultores, de associação de agricultores, que enfrentam isso se convertendo à agroecologia, à agricultura orgânica, à prestação de serviços ambientais. Então, a gente verifica no meio rural mais do que talvez no meio urbano, reações ao processo de aquecimento global. Se a gente fosse contar, a gente tem muito mais iniciativas vinculadas a essa discussão no meio rural do que no meio urbano. Então, eu posso te dizer que as pessoas já estão se dando conta que quem vai pagar essa conta são os pobres. Que uma catástrofe nos Estados Unidos, todo mundo tem seguro, as casas têm seguro, ele vai recuperar a casa dele. Uma catástrofe no Brasil, tem que te segurar no primeiro poste que tu vê. Se tiver poste. Se não for poste, já não foi embora. Então, assim, acho que é um tema que ele está super presente. Talvez falte, como em outros temas, articulação, mas... Também articulação política, né? Desse mesmo município, desse mesmo produtor, levar para frente, nós temos que ter... Quanto tempo demorou para a Assembleia Legislativa ter condições de aprovar a questão do ressarcimento por questões de... quer dizer, a oportunidade de quem preserva ter remunerada aquela decisão dele preservar, né? Então, quer dizer, você, por serviços ambientais, tem direito agora a receber um pecúlio. Quer dizer, muitas famílias ficavam naquela... Tá, a gente tem uma, sei lá, entre aspas, uma floresta de araucárias, mas isso não me rende nada. Não dá pinhão bom todo ano, ainda tem um custo para manter a propriedade. O que eu faço agora? Mas aí o desmatador contumaz, aquele que já cometeu crimes ambientais, ou até mesmo aquele que já virou para o reflorestamento com outros tipos de árvores, outras espécies, pode ressarcir aquela propriedade, né? E aí por serviços tem pessoa que acha ruim porque o Estado está botando recurso público ali. E não acha ruim quando uma refinadora de petróleo lá do Rio de Janeiro dá um golpe de sonegação de impostos de bilhões. Não estava nem vendendo nem gasolina nem diesel, né? Era outra coisa. Então, Tem um tema que apareceu aqui que a gente não deu tanto valor e tem a ver com as mudanças climáticas, que é a questão da alimentação saudável, né? E esse é um assunto que nós temos procurado inserir na cesta, né? A produção de alimentos de qualidade, né? Que o território possa ter soberania alimentar, né? Não que seja fechado para o território, mas que assegure, né, que o básico da produção de alimentos venha do próprio território, né? Existem leis que já fazem que a cesta básica para, por exemplo, o fornecimento da merenda escolar seja baseada em produtos regionais. Isso eu acho que é uma ideia fantástica. Fantástico. Porque você dá aquela condição ao produtor de levar mais próximo. Quer dizer, o custo vai ser menor. E ativa a economia local. Exatamente. Então, quer dizer, é uma ideia inteligente, mas aí nós estamos sujeitos a isso. Olha, senhores, nós podíamos conversar aqui sobre essa questão da indicação geográfica, sobre todo esse trabalho que vocês fizeram de preservação de identidades, né? Que é algo mais do que cultural, também tem um viés econômico forte. E queria agradecê-los, mas eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês vão voltar aqui para quantificar esse resultado, que é o que ambos disseram que ainda não é possível. Mas queria agradecer muito as presenças aqui dos professores Valério Turnes, que é professor do Centro de Ciência e Administração e Ciências Socioeconômicas da Universidade do Estado de Santa Catarina, e também do professor Ademir Antônio Gazella, que é professor do Desenvolvimento Rural da Universidade Federal e da pós-graduação em Agroecossistemas. Muito obrigado pela presença de vocês. Olha, é um assunto
que eu ouso dizer que a maioria dos catarinenses nunca se ateve. Pode até ter a vontade pela origem rural e tal, e eu sempre lembro isso. Não é porque sou descendente de agricultor, no popular de colono, que eu vou ignorar que a nossa história toda veio do campo. O pessoal atravessou oceanos e tal, cresceu aqui, mas veio do campo. E esta é uma característica que nós jamais podemos abandonar, porque quem abandona a sua origem, abandona a sua história, e a gente sabe como é que isso funciona no futuro. Um grande abraço para você, até a próxima semana.